Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Caust e sejam bem-vindos ao Cantinho da Caust. Hoje vamos falar sobre a tão temida ressaca literária. Ressaca literária. Que leitor nunca passou por isso, não é verdade? Bom, de vez em quando nós leitores somos pegos por esse pequeno bloqueio, vamos dizer assim, que nenhuma leitura vai. Não importa o que a gente está lendo, não importa o quanto é interessante a história, a gente não consegue ler. Pois é. Não existe uma fórmula secreta para que a gente saia disso, mas eu tenho alguns livros que eu sempre recorro, geralmente são os clichêzinhos assim que pegam o meu coração, geralmente são aquelas histórias que eu adoro visitar de novo, e eu vou contar para vocês alguns livros que sempre funcionam para mim. Bom, o primeiro que eu vou contar para vocês é o Simplesmente Acontece. O Simplesmente Acontece, eu acho que ele é um livro muito conhecido, né? Porque ele já tem uma adaptação de filme. Inclusive, eu adoro o filme, apesar de preferir o livro, prefiro. Mas eu gosto muito da narrativa dele também. E eu já vou explicar por quê. Primeiro, deixa eu falar sobre o que é o livro, né? O livro vai contar a história do Alex e da Rosie. Eles são amigos desde que eles têm 7 anos. E eles são melhores amigos, obviamente, né? E quando chega ali a idade deles ir pra faculdade, acontece uma coisa na vida da Rose que faz com que ela tenha que ficar na cidade natal dela. E o Alex vai para Harvard cursar medicina. E assim a amizade deles começa à distância. E daí vai passando os anos com o acontecimento da vida dos dois, né? O que eu gosto muito da narrativa desse livro é que ela é diferente dos outros livros. Eu vou confessar que eu li esse livro por causa do filme. Eu queria ver o filme, então eu fui lá e comprei. Inclusive, o livro que eu tenho aqui é a capa do filme, né? E eu já tinha lido o livro dessa autora, eu gostava da escrita dela, mas esse livro me ganhou mais do que o PS Eu Te Amo, porque a narrativa dele é muito gostosa de ler. 400 e poucas páginas e eu li em um dia, assim, foi muito rápido. Eu sentei e não parei até terminar de ler, porque o livro ele é narrado através de todos os bilhetes, cartas ou e-mails e mensagens que eles trocaram durante a vida deles. Então, o filme se passa ali em 12 anos da vida deles e o livro se passa, na verdade, 50 anos. É a história de 50 anos da vida dos dois. E é muito legal. Obviamente, não é conversa somente que eles têm um com o outro. Não, existem outros personagens ali que também interagem com os dois. Mas eu achei muito fofo a gente ler, desde eles criancinha trocando bilhetinho até depois com todos os acontecimentos que acontecem na vida deles e os desencontros. Pois é, esse livro é muito amorzinho e eu super recomendo ele. Se você já viu o filme, recomendo ainda mais ler o livro para você entender tudo o que acontece mesmo na vida dos dois. O segundo livro que eu vou falar para vocês também é de amizade, né? É o Sinceramente Carter. Já aviso que esse é um livro hot, tá? Então, só para vocês terem noção que vai ter cenas ali eróticas, mas eu acho ele bem gostoso de ler também. Dos livros dessa autora, esse é o meu preferido disparado, os outros eu acho que não me pegou tanto. Enfim, mas a história desse livro vai contar sobre a amizade do Carter e da Arizona. A Arizona e o Carter, eles têm uma amizade muito cúmplice, inclusive todo mundo fica chocado, assim, porque eles parecem um casal, mas eles nunca se envolveram efetivamente. Bom, é muito fofo de ler porque a gente vai ter também os deslumbres ali de quando eles eram crianças. Então tem alguns momentos que eles sempre tiveram um ao lado do outro. Então, sabe aquele amigo que quando você olha pra trás ele sempre teve lá? Esse tipo de amizade. Pois é, e em algum determinado momento acontece deles terem uma noite que acaba mudando tudo e faz com que eles acabem se olhando de uma maneira diferente e acaba virando uma amizade colorida. E daí a história vai contar a partir daí como se desenrola e como eles vão lidar com esse novo relacionamento deles, né? Afinal de contas, muda muito a interação deles. Pois é um clichêzinho que super funciona. O terceiro livro que eu vou falar pra vocês, ele já tem uma vibe mais melancólica, que é o Lado Feio do Amor. O Lado Feio do Amor, gente, eu vou confessar
que, como eu disse, esses dois outros, eles eram muito mais levezinhos, né? Então, a história deles é aquela história muito gostosa de se ler que você nem vê. Mas eu gosto muito da escrita dessa autora, da Colin, né? Que é a autora do O Lado Feio do Amor. Ela tem diversos livros que, na verdade, eu recomendaria, né? A série Elementos dela, inclusive tá aqui atrás de mim os livros dela. Mas, de todos, disparadamente, um que eu sempre releio, acabo relendo, é O Lado Feio do Amor. Ele vai contar a história do Miley e da Tate. O Miley, ele é um piloto de avião e ele não se relaciona com ninguém já faz 6 anos. E ele não quer ter nenhum tipo de relacionamento, porém, acaba que, né, o vizinho dele, que é um colega de trabalho dele, que é outro piloto, recebe a irmã dele na casa dele, né? Então ela vira vizinha dele, a Tate, porque ela é uma enfermeira que também tá começando ali a carreira dela. E para economizar e para também ficar mais próximo do hospital, ela acaba ficando na casa do irmão dela e ela conhece o Tate. Eles acabam tendo uma conexão ali, né? Eles sentem atração um pelo outro, e daí eles acabam fazendo um trato, que eles vão acabar tendo um relacionamento puramente físico. Então, não, mas o Miley sempre deixa bem claro para Tate que ele não tem interesse algum de se envolver emocionalmente, ele não tem interesse de amar ninguém. E também, no decorrer dos capítulos, a gente vai entendendo por quê, porque um capítulo é contando agora e o outro capítulo é contando o passado do Miley. É um livro, como eu disse, melancólico. Até os momentos, vamos dizer assim, felizinhos do livro tem uma pegada meio triste. O título do livro já fala, né? O Lado Feio do Amor. Tem outros livros Na verdade, assim, um adendo, eu recomendo todos os livros dela, tá? Então, todos os livros dela é muito fácil de ler, só que sempre são histórias que tem uma temática psicológica. Então, os personagens dela são muito bem construídos, por isso que eu sempre recomendo essa autora. Bom, deixando o lado melancólico pra lá, vamos falar de um livro que me fez rir muito, que é O Segredo de Emma, e eu não vou falar o sobrenome, mas tá aí pra vocês verem, porque senão eu vou falar errado. Pois é, o sobrenome não importa tanto nesse momento. A Emma, ela é uma personagem extremamente engraçada, extremamente assim, eu queria muito que ela fosse minha amiga, que eu ia rir demais com ela, sabe? Ela trabalha numa empresa de marketing e nessa empresa de marketing ela acaba viajando para representar eles numa reunião. Porém, na volta da reunião, quando ela está voltando para casa no avião, tem uma turbulência e ela morre de medo, ela acha que o avião vai cair e por isso ela gruda no cara que tá do lado dela na poltrona ao lado, né? E conta todos os segredos dela. Gente, todos os segredos, todos aqueles segredos, qualquer segredo constrangedor que ela já tenha na vida dela, que ela nunca contou pra ninguém, ela conta pra esse cara. Pois é. Depois ela percebe que o avião não caiu, que tá tudo bem, mas ela fica morrendo de vergonha e pensa, ok, então, né, pelo menos eu nunca mais vou ver esse cara na minha vida. Chegando na empresa, ela descobre que esse cara é nada mais, nada menos do que o Jack, um dos fundadores da empresa da qual trabalha, ou seja, o chefe dela. Então, aí o livro vai desenrolar vamos dizer assim, as trapalhadas dela e tudo que acontece e o relacionamento deles a partir disso, porque na verdade ela não sabe nada sobre ele, mas ele sabe cada detalhe da vida dela, né? E é muito engraçado mesmo esse livro. O último livro é disparado um dos meus preferidos da vida. Eu amo demais esse livro. Na verdade, foi o primeiro livro que eu li da autora. Ele é do mesmo autora do outro livro que eu acabei de falar. E a escrita dela, ela tem as personagens mais doidinhas que eu já vi na vida. É super doidinhas elas. A personagem do Fiquei com o Seu Número é a Pop. A Pop, ela acabou de ficar noiva e ela tá toda com o seu noivado, com o cara perfeito e tudo mais, né? Até que ela perde a aliança no hotel onde ela tá. Ela perde a aliança, né? O anel de noivado que ela ganhou
Só que esse é o anel de noivado que está na família do noivo dela há 3 gerações. Então ela entra em desespero, porque, meu Deus, como eu perdi esse anel e eu vou conhecer meus sogros e tudo mais. E daí ela resolve deixar lá no hotel o número dela para caso eles acharem, eles entrarem em contato com ela. Porém, quando ela tá saindo de lá, ela acaba sendo assaltada e perde o celular. E daí como é que fica, né? Ah, só que daí ela acha um celular no lixo, que na verdade foi jogado pela assistente do Sam, que se demitiu e jogou o celular no lixo. Porém, o celular é do Sam, que é um empresário, e ele precisa do celular dele de volta, que tem várias coisas importantes ali. Porém, a Pop ela resolve que não vai devolver para ele porque ela precisa desse celular para recuperar o anel. Gente, é cada coisa que ela inventa, é muito engraçado. Ela fingindo que não perdeu o anel, porque daí ela esconde todo mundo que ela perdeu o anel até recuperar ele. E as coisas que ela faz para que ninguém perceba isso, olha, é muito engraçado mesmo, sério mesmo. Eu lembro que eu li ele indo pro trabalho e eu ficava rindo no ônibus e o povo olhando pra mim, tipo, essa é louca. Pois é. E daí o Sam e a Pop, eles começam a conversar e ela começa a falar. Ele deixa ela ficar com o celular desde que ela encaminhe todas as mensagens, tudo que ela recebe para o celular dele. Porém, a Pop, ela não se aguenta e ela faz muitas coisas com aquele celular mesmo. E é muito engraçada a interação deles. E no final, a Pops vai descobrir que talvez a melhor coisa que tenha acontecido com ela tenha sido achar esse celular. Sério, gente, um adendo. No começo, ela dança Beyoncé. Ai, gente, é muito engraçado. Eu fico imaginando essa cena na minha cabeça e eu só morro de rir. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito ainda, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e a gente se encontra no próximo. Um beijo, fui!